Pronto, turma, estamos gravando aqui a nossa mentoria do clube de julho de 2024. E hoje vamos falar um pouquinho como investir no exterior, qual a importância de ter uma parte do patrimônio dolarizada para tentar vencer melhor a inflação, descobrir melhor o que representa esses investimentos fora, como é que a gente faz, quais são as disponibilidades que nós temos hoje, tá bom? Eu trouxe um PowerPointzinho aqui inicial. Depois eu tenho um material aqui anotado para a gente trocar nossa ideia aqui, tá bom? Fazendo a apresentação aqui. Massa. Deixa eu só. Vai fazer o registro oficial também. Depois o pessoal ficar aí perguntando, né? Bom, turma, é o seguinte: é porque a gente deveria investir fora do nosso país? Porque a gente deveria ter uma posição em dólar da nossa carteira de investimentos. Bom, lá fora, hoje, nós temos mais de 8 mil ativos de investimentos. Mais de 8 mil ativos que podem ser escolhidos para fazer a nossa diversificação de patrimônio. E quando a gente traz aqui para o Brasil, nós temos 400 e poucos ativos listados na Bolsa hoje, né? Então, o nosso mercado, o mercado brasileiro, ele representa nem 1% de toda a economia gerada pelo planeta, enquanto que a economia americana hoje está entre as principais economias, muitas vezes na frente, né, brigando ali com a China. E aí, hoje, um quarto do PIB do planeta é gerado pelo mercado norte-americano. E aí eu vejo pessoas aqui no Brasil, né, falando sobre, não, a ação tal, as 5 ações, as 10 ações, o fundo imobiliário e tal, uma briga danada por causa de 1% do que é gerado no nosso planeta de verdade, quando fala de economia, quando fala de investimentos, né? Mas antes mesmo de aprofundar, eu queria trazer ainda uma historinha bem legal aqui. Depois dessa historinha aqui, eu abri realmente os olhos, comecei a mandar dinheiro para fora, mesmo sem saber direito o que ia acontecer, como é que ia fazer, como é que ia levar imposto de renda. Depois dessa historinha aqui, eu dei esse passo para nunca mais voltar, né? É a história do Juan. Juan, ele é funcionário público e ele investia 30% dos seus ganhos todos os meses, sem titubear, né? Bem disciplinado, o Juan. E a ideia dele é juntar o dinheiro para comprar liberdade mais na frente. Então, o Juan, funcionário público, ele ganhava uma boa renda, ele começou a fazer essa estratégia para mais na frente fazer, né, viver de renda, ter um bom patrimônio na melhor fase das nossas vidas, que é a fase onde você vai ter mais tempo e mais dinheiro para aproveitar. Durante 20 anos, Juan conseguiu ser disciplinado e investir de verdade esse patrimônio. Fez uma diversificação correta em títulos do governo, ativos privados de bancos no seu país, comprou fundo imobiliário, ações, né? Diversificou bem a sua carteira durante 20 anos, fazendo com muita disciplina, buscando boas rentabilidades. Bom, parece um ótimo plano, né? Visão de longo prazo, 30% de tudo que ele ganha, foi disciplinado durante 20 anos e chegou o dia de Juan se aposentar, né? O que é que vocês acham que aconteceu? Ele queria agora só aproveitar bem a vida, uma bela e uma aposentadoria com dinheiro do, do período de funcionário público que ele tem, que é ganhado do governo, mais o investimento que ele tinha feito durante esse período de tempo. E aí, esse Juan, ele não era brasileiro, na verdade, né?
ele era um venezuelano, um boliviano, e ele se viu, né, com um período inflacionário gigantesco, enorme. E quando ele foi realmente converter os seus investimentos, ele não tinha necessariamente tanto dinheiro quanto ele pensava. Os países como esse, muito um, um risco político muito alto, a gente acaba fazendo uma falsa diversificação. Eu gosto de dar um exemplo a alguns funcionários públicos que fazem mentoria comigo, e eles já têm a garantia que vão se aposentar, às vezes pelo INSS, pelo teto, os clientes ganham bem, outros pelo uma aposentadoria de um regime próprio. E aí, essa pessoa, ela acha difícil fazer um investimento fora do país, de tal forma que ela está apostando todas as fichas da sua própria aposentadoria em uma única fonte de receita, o Brasil, e ainda está fazendo investimento apenas no Brasil, onde ele acredita que vai também gerar a receita dos seus investimentos apenas numa única moeda, que seria o real. Só que a gente tem também esse risco político, né? A gente acaba fazendo uma falsa diversificação. Quando a gente pensa, uma pessoa que necessariamente não é funcionária pública, e ela vai construir um patrimônio, e ela mantém todo o patrimônio em real, e usa, por exemplo, o Tesouro Selic, o Tesouro Inflacionário, e aí ela vai se aposentar do INSS, e aí ela vai lá e investe no título Educa Mais Brasil, do próprio Tesouro Nacional. Ela está fazendo toda a sua diversificação do patrimônio em uma única, em uma única, em um único ativo, em uma única receita. E aí ela vai acabar diversificando de forma errada. Vai precisar usar todo o recurso em uma única fonte de renda. Título público para aposentadoria, Educa Mais Brasil para aposentadoria, para a educação do filho no Tesouro Nacional, e também a sua própria aposentadoria do INSS, também tudo de uma única fonte de receita aqui no Brasil. Então, essa diversificação, ela não é realmente a melhor estratégia, certo? Pessoal que chegou aí, sejam bem-vindos, bem-vinda aí, o Matheus, a Tássia. Vou desativar o som da Tássia aqui para não entrar com áudio. Bom, é isso. Aí, quando a gente dá uma olhada nesse funcionário público que aconteceu, o período, né, de 1980 a 2015, o salário mínimo na Venezuela, ele desandou de verdade, né? Ele foi lá para baixo. Se a gente olhar os números de hoje ainda, aqui, isso pode estar pior, né? É, sabe, de 2.162 dólares para menos de 8 dólares a número de hoje. A Venezuela já foi uma das maiores economias devido ao petróleo que eles têm lá, e mesmo assim, devido à má gestão política, acabou tendo esse impacto inflacionário muito grande. Temos aqui alguns exemplos, tá, da moeda, como é que está hoje lá, né? Então, ali, ó, 62 reais dá esse volume todo aí de dinheiro. Então, esse risco cambial que a gente vence quando a gente pensa fora da nossa gestão financeira econômica do nosso próprio país. Temos aqui, ó, a nota de $1. E temos essa montanha toda de dinheiro disponível para trocar por $1. Então, deixar a sua aposentadoria, deixar todos os seus investimentos, apostar todas as fichas em uma única economia, você vai acabar correndo esse risco de uma falsa diversificação. Então, essa é a importância de nós não apostar todas as fichas numa única economia. Em 2019, o salário na Argentina, $506, no Brasil, $290, $272 na Colômbia, no Peru e na Venezuela, 0,22 cents. Hoje, aqui no Brasil, um salário mínimo gira em torno de R$ 1.500.
Se a gente dividir isso aí hoje por 5,60, 5,60, que é o dólar hoje, dá 267 dólares. Ou seja, durante esse, de 2019 para cá, o nosso salário mínimo, comparado ao dólar, é menor, de 2019 para cá. Ou seja, o dólar valorizou mais do que o real, e a gente hoje temos um salário mínimo menor do que essa época aí de 2019, os salários mínimos dolarizados, né? Aqui no Brasil, nós tivemos já bastante mudança de moeda, questão monetária, né? Até 1952 era o réis, depois, até 1967, a gente transformou em cruzeiro, de 42 a 67 cruzeiro. Depois veio o cruzeiro novo, cruzeiro novamente, até 86, cruzado, de 86 a 89. Depois veio o cruzado novo, onde gerou aí essa expectativa durante 2 anos. Cruzeiro novamente até 93, depois Cruzeiro Real, 93 e 94. Antes do Real, foi feito um plano, que é a unidade real de valor, e antes de entrar realmente o real, né? Então, a moeda real, na verdade, o nome, é porque os preços eram irreais, irreais. Nós chegamos a ter inflação aqui na década da virada de 80 para 90 de 1.000, 2.000, 3.000%. Então, a gente tem aqui nota de 50 cruzados, nota de 50 cruzados. Temos nota aqui de 1.000 cruzeiros, 1.000 cruzeiros. Isso aqui é da década de 90, tá, pessoal? De 90 para cá. Tem aqui, ó, 50.000 cruzeiros. Uma nota só carrega 50.000 cruzeiros. Então, como não tínhamos internet naquela época, a velocidade da informação não corria muito rápido, o que acontecia? O governo acabava imprimindo moeda, né, mais moeda, e sobrava dinheiro no mercado, né? Porque o dinheiro, na verdade, ele é só o meio de troca. A produção do país tem que ser proporcional à quantidade de dinheiro que ele vai poder imprimir. Quanto mais produção ele tiver, o produto interno bruto ali crescer, produto final de entrega for maior, mais ele vai poder ter uma gestão de impressão de dinheiro para que a troca seja realmente no mesmo padrão. Quando isso não acontece, ele imprime mais dinheiro do que foi gerado de riqueza. Opa, a câmera deu um tilt aqui. Deixa eu voltar aqui com a câmera. Sem imagem. Só um minuto, pessoal. Agora. Passou um avião aqui, a câmera saiu. Então, como a gente não tinha informações muito rápidas em relação ao dinheiro, a como o Brasil, a economia imprimia o dinheiro, o Brasil imprimia dinheiro, os gestores econômicos faziam essa gestão mal feita, na verdade. O que acontece? O dinheiro sobrava e as pessoas automaticamente, os comerciantes, aumentavam o preço, porque não deixava mais de acreditar, né, deixaram de acreditar na economia. Então, a estratégia era trocar o nome da moeda para ver se as pessoas acreditavam, né, o quanto era real essa impressão, né? A gente diminuía a impressão e sobrava mais dinheiro. Não, agora vamos mudar a moeda, cruzeiro, cruzado real, com a ideia de tentar diminuir essa hiperinflação. Hoje, na Venezuela, o que acontece? O funcionarismo público lá é maior, a quantidade de dinheiro que é preciso pagar para as pessoas que estão às custas do governo é maior do que a riqueza que o país consegue gerar. Sem falar que lá tem embargos fiscais e tudo mais, porque é considerado uma ditadura e acaba que os países não fazem mais comércio direito com a Venezuela e tal, e aí acaba de vez com essa condição, né? Aqui no Brasil, na década de 90, né, tivemos um bloqueio econômico. Então, quando a gente fala sobre um país, uma economia mais robusta,
com as regras mais claras. Estamos falando aqui do país norte-americano, por exemplo, que a gente está dando exemplo aqui para fazer investimentos fora, dolarizado. Quando a gente entra aqui no Brasil, né, nós temos problemas recentes. Isso aqui foi de 20 e poucos anos atrás. Eu já era nascido quando a poupança foi bloqueada, com o intuito de travar a circulação de dinheiro. Quanto menos dinheiro circulando, menor a inflação. Então, essa trava era essa mais uma tentativa de segurar a hiperinflação, porque as pessoas não acreditavam mais no governo. Meu pai tinha, inclusive, um mercadinho lá em Limoeiro, interior, e ele ia colocando o preço de manhã, à tarde já trocava o preço, à noite trocava o preço, quando acordava de manhã já trocava o preço de novo, porque o dinheiro realmente ele perdia muito rápido o valor no tempo. E é por isso que hoje as pessoas fazem ainda, né, feira do mês, porque existe essa memória inflacionária. As pessoas fazem a feira do mês porque o dinheiro, antigamente, né, nessa época aí, você recebia o dinheiro dia 5, e aí comprava o quilo da carne lá, R$ 20, por exemplo, né, 20 cruzeiros. E aí dia 10, dia 15, o quilo da carne não era mais 20 cruzeiros, era 40, era 50 cruzeiros. Então, qual era a estratégia? Comprava tudo no primeiro dia que recebia e esse dinheiro tinha que durar, as coisas que eram compradas tinham que durar até o final do mês. E hoje, necessariamente, a inflação ela é controlada, ela gira em torno de 4, 5, em alguns outros períodos nós vamos ver que ela passou de 2 dígitos, mas a inflação ela é controlada e aí não faz muito sentido você comprar tudo no começo do mês, ou comprar a feira do mês, não faz muito mais sentido. Às vezes você pode comprar uma fruta mais fresca, aproveitar uma promoção, quinta de alguma coisa, sexta da carne, sábado da tomate, com certeza algum mercado aí perto da sua casa faz uma promoção específica naquele dia. Os mercados hoje têm padaria, então você vai na padaria mais vezes e aí você aproveita para comprar alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, a gente não faz feira do mês. Em alguns meses específicos, quando tem que comprar matéria de limpeza e tal, que a gente não quer ir muitas vezes, aí ainda faz sentido comprar alguma coisa assim, mas ter freezes para guardar carne, um estoque em casa, isso não faz muito mais sentido nos dias de hoje, mas nessa época aqui fazia muito sentido. Então, período inflacionário aqui, ó, 2006, 3, 4, 5, 5, 6, 10,67, 6,29. Nós tivemos períodos inflacionários já nessa década daqui, né? Nesse novo milênio aqui, com dígitos, que é a inflação acima de 2 dígitos. E aqui também fica aqui também fica um ponto de atenção. Quando a gente está querendo fazer alguma expansão patrimonial e você quer financiar um imóvel, ou, sei lá, pegar uma carta de crédito de alguma coisa, e você olha para as propostas lá e acredita que tem, como por exemplo, a taxa inflacionária sendo uma taxa que compõe essa conta. Não, aqui é só inflação mais 3, inflação mais 4. Sim, mas aí não tem o controle da inflação. A inflação ela vem, sim, controlada, girando em torno de 4,5, 3,5, 4,5, 3,5. Mas qualquer deslize do governo, qualquer sensibilidade, nossa economia é fraca, a inflação pode bater 10, 11, 12, 15%, como já bateu aqui em 2015. Então, um financiamento, uma não sei, uma carta de alguma coisa que você pegou tentando expandir, sem aquela estratégia, sem ter uma grana para segurar, uma inflação de 10, o seu salário não vai crescer nessa velocidade, mais 5, 6 de taxa dá 15% ao ano. Um negócio que começou com 7, 8, essa parcela pode dobrar. Então, existe esse risco aqui também no Brasil, né? E aí, investir fora parece algo realmente de outro mundo, né? Investir aqui no Brasil, né? Investir já é um tabu aqui, né? E aí, a gente vai investir, não vai? Como é que a gente faz? Investir, não vou não, eu vou morrer amanhã, vou investir não, porque eu tenho medo, eu deixo na poupança. Na poupança foi o único produto que teve um embargo aqui no Brasil, como é que você vai deixar todo ele na poupança? Na década de 90, a poupança teve esse problema. Então, investir aqui no Brasil, a falta de educação financeira como um todo já é fraco, né? Até 2017, a nossa população carcerária
era maior do que a população de investidores. Em 2018 para 2019 que a gente conseguiu passar isso, ter mais gente no mercado de investimentos do que necessariamente no, 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 no a população carcerária até 2019 foi, na verdade, em 18, 19 foi quando passou. A gente passou a ter mais investidores do que presidiários. Vou tirar uma foto aqui, que hoje a sala está cheia. Se a pessoa não ia vir, só tudo deu pronto lá no grupo. Tirar uma foto aqui da nossa comunidade, o pessoal parecendo em peso aí. E aí, algumas pessoas também acreditam que só os super ricos que, que fazem esse investimento, não, só os super ricos tem que ter muito dinheiro para investir fora, a gente vai ver que não é necessariamente isso, né? Tem também a questão de olhar só para o país. Há 2, 3 anos, tinha um título público argentino pagando 100%. Né? Hoje, nossa taxa Selic está 10%, então 100% ao ano. Você investia R$ 1.000, no outro ano tinha R$ 2.000, um exemplo, tá? Só que na moeda, o peso argentino lá. E aí, imagina aí se você aqui no Brasil, né? A nossa taxa base de juros sendo 100%. Você investe R$ 1.000, no outro ano tem R$ 2.000. Só que a velocidade que os preços estavam crescendo era maior do que isso. Estava descontrolado essa taxa. E aí, o brasileiro acha que o Brasil é melhor, o argentino acha que a Argentina é melhor, o americano acha que o americano é melhor. Só que quando se trata de investimentos, necessariamente isso não acontece. E é por isso que a gente tem uma taxa de juros relativamente alta para trazer investidores de fora para o país. Mesmo nós sendo, o Brasil sendo, né, uma economia emergente, uma taxa de 10, 11, 12% é atrativo para os países mais desenvolvidos com a taxa baixa. A taxa hoje americana gira em torno de 3, 4% ao ano. Aqui no Brasil está 10, 11% ao ano. No México, 12, 13% ao ano também, um país que é comparado ao Brasil, que recebe muitos investidores também. Então, um país emergente, que tem uma boa produção, e aí está oferecendo 10, 11%. Então, esse é o risco Brasil, né? Então, eu vou deixar o meu dinheiro fora do meu país, que está me entregando 4, 5% na taxa base, e vou dobrar a minha rentabilidade, 10, 11, 12%. E por que não mandar para a Argentina 100%? Então, nós tínhamos também dificuldades econômicas lá que estava acontecendo, medo de bater igual a Venezuela que aconteceu, que a gente viu aqui no começo da aula, essa desvalorização desenfreada. Então, não acreditar 100% no nosso país, apesar de sermos brasileiros e tal, mas saber que a nossa economia representa hoje 1% do PIB do planeta, enquanto que a economia americana representa praticamente aí um quarto da economia. Agora, o ponto burocracia, esse sim eu posso ser defensor. Existem muitas questões fiscais que se você realmente negligenciar, quando você está começando, fazendo, vou investir US$ 1.000, tá? Aí nem a própria questão fiscal consegue identificar muita coisa. Mas quando você realmente foca nesse crescimento, manda o dinheiro para fora, dolariza seu patrimônio, você começa a declarar isso em imposto de renda, receber dividendos em dólares, é preciso sim ter um pouquinho mais de afinidade, de conhecimento, para fazer a declaração certinha. Senão você vai acabar pagando imposto, algo desse tipo, que vai onerar o seu crescimento patrimonial. Então, o que acontece fora, que pouco acontece ainda aqui no Brasil, né? Uma economia não tão madura. Nós temos uma diversificação. Imagina aqui que você vai para uma, sei lá, uma empresa de tecnologia aqui no Brasil. A gente não consegue dar o nome assim. Quantas empresas de tecnologia tem no Brasil? Tava dando uma olhada no índice. A XP Investimentos, às vezes, também é classificada como empresa de tecnologia. Então, as fintechs, tal, necessariamente não é empresa financeira, é empresa de tecnologia. E aí, quando a gente vai para o mercado americano, nós temos Google, Amazon, Facebook, Nvidia, né? Na verdade,
WhatsApp, Instagram, Facebook é uma empresa só, né, que é a Meta. Temos Microsoft, então é uma churrada, né? Nós temos também que anular o risco político quando você realmente dolariza parte do patrimônio. Esse patrimônio não está correndo risco político aqui. Nós vimos a questão aqui inflacionária, uma canetada que resolveu o problema, manda imprimir mais dinheiro. Isso é bem detalhado, né? Temos aqui também a questão da segurança jurídica. Então, aqui no nosso país, temos as leis ainda tão maduras, principalmente quando a questão de investimento, manda ele para fora, não manda, aí criptomoeda, é moeda, não é, tem toda essa questão de amadurecimento ainda, e os mercados também, né, mercados bem maiores que nós temos aqui no Brasil, que nós temos lá, né, nos Estados Unidos, comparado aqui ao mercado brasileiro, empresas ainda em expansão, em crescimento, o nosso índice, o Bovespa hoje, ele gira em torno de 70, 80 empresas, e aí gera o índice Bovespa. E aí, se a Vale, ou a Petrobras, ou Itaú, são as top 3 aqui, por algum motivo, alguma notícia, uma troca de presidente, mudar, fazer uma mudança drástica, acontecer uma notícia mais sensível em relação a isso, o índice Bovespa cai. Por quê? Porque essas três empresas pesam muito no índice. E quando a gente olha para o mercado lá, americano, nós temos, por exemplo, o SP500. São as 500 empresas mais negociadas. Aqui no Brasil, a gente nem tem nem 500 empresas. Enquanto o índice americano lá, o mercado é medido pelas 500 para poder medir o índice lá do mercado, né? As 9.000 empresas são medidas pelas 500 maiores, as 500 mais negociadas. E aqui no Brasil, a gente tem um índice de 70, 80, nem 500 empresas temos para negociar esse índice. Então, faz sentido investir fora, mas necessariamente não no país também emergente. Se você já tem Tesouro Selic, CDB daqui do banco, ações daqui do Brasil, e aí quando você vai investir fora, você investir em outro país emergente, esse ganho não está sendo muito interessante. A ideia seria realmente investir através do mercado americano em outros produtos globais. Nós temos também hoje uma possibilidade de acessar produtos de investimentos globais via a Irlanda, e não os Estados Unidos. Na Irlanda hoje, para quem não é residente fiscal, eles estão com a política melhor na taxação dos dividendos. O mercado americano ele é muito duro em relação à taxação de dividendos. Hoje, quando eu recebo um dividendo em dólar, 30% da rentabilidade é taxado. Como existe um acordo Brasil e Estados Unidos, nós não somos bitributados. Sim, já somos tributados lá, nós não somos tributados aqui novamente quando recebe esse dinheiro. Na verdade, o dinheiro fica lá, já cai na corretora lá e já reinveste lá novamente, né? Como eu falei aqui, a produção do mundo, o PIB do mundo, um quarto gira na economia americana. São mais de 8.000 empresas hoje, são mais de 20.000 ativos. Quando você coloca as 8.000 empresas, mais os fundos, mais os ETFs, isso vai dar mais de 20.000 possibilidades de ativos que nós temos lá. Temos a não correlação dólar versus bolsa. Então, se a gente começar a medir o nosso crescimento aqui, quanto minha carteira rendeu? Rendeu 10%, 12%. Tá, dolariza isso e ver qual foi o crescimento real mesmo. Às vezes a gente faz uma comparação apenas com poupança, apenas com a taxa CDI, mas dolariza isso. Igual eu fiz agora, quando a gente dolarizou o salário mínimo, se você dolarizar o salário mínimo hoje, ele é menor do que 2019. Sem falar também que as commodities, elas são cotadas em dólares. Temos o petróleo, a gasolina passou de R$ 6 aqui em Recife. Nós temos aqui a farinha de trigo, o pão aumenta. Temos importação de materiais eletrônicos, aumenta.
aumenta, aumenta. Então, boa parte do que a gente consome no dia a dia, as commodities como um todo, elas são contabilizadas em dólares. Carne, tudo é em dólar, porque é a moeda central, né, vamos supor assim, né, do mundo, e as pessoas fazem a conta em dólar para poder saber se está fazendo realmente um bom negócio, principalmente nas transações entre países. E aí, por isso que tem um BRICS, querendo juntar os países emergentes para montar uma moeda própria. Aí tem o euro, a zona do euro, para bater de frente com a economia norte-americana. Então, os países da Europa se juntaram para bater com o euro. Aí tem a Rússia lá, o Vladimir Putin lá querendo mudar, e não sei, o dólar, só aceitar transação na moeda do euro, na moeda do BRICS. Existe toda essa intervenção que nós temos aqui. E aí, pensar nisso realmente. Lá nós temos ETFs de todos os tipos, de todos os gostos. Temos ETFs, por exemplo, de empresas, só empresas pagadoras de dividendos. Temos ETFs só de empresas que crescem. Temos ETFs de empresas que pagam dividendo há mais de 50 anos. Temos ETFs geridos só por mulheres. Temos ETFs só de países fora dos Estados Unidos, de países emergentes. Temos ETFs de empresas de tecnologia. Temos o Total Market, que é o ETF do VT, que são todas as maiores empresas do planeta. Então, realmente é uma diversificação enorme, né? Então, o que é que a gente tem hoje para acessar esse mercado fora, esse mercado dolarizado, né? Uma, uma corretora mais antiga, quando se trata de investimentos assim fora, né? Seria a Avenue. A Avenue, ela foi fundada pelo dono da Clear. A Clear foi vendida para a XP, e aí o fundador abriu a Avenue para trazer o brasileiro realmente para o mercado americano. Ele fez a plataforma toda em português. Eu uso muito a Avenue hoje também. Ela dá esse respaldo em português para você fazer. Hoje, ela tem uma taxa de natividade, antes não tinha. Então, se você tem menos de US$ 2.500 investidos, ele vai cobrar uma taxa de natividade, mas não tem taxa de custódia, você não paga por estar deixando dele lá. As taxas de corretagem, você consegue duas, três, quatro, cinco no mês, grátis, então você consegue fazer cinco transações, duas transações no mês, sem, sem cobrar, sem taxa nenhuma, né? Normalmente não tem mínimo para abertura de conta, mas tem mínimo para investir $5, $10, $50, $20. O Banco Inter, por exemplo, tem a conta global, que eu venho usando bastante, depois que as corretagens na Avenue diminuíram, antes eram 20 corretagens grátis, agora para 10, para 5, e aí o Inter hoje tem também essa plataforma. O Inter tem uma plataforma muito legal, muito interessante, mas não sinto assim 100% confiança. A Inter é melhor, vamos colocar tudo no Inter. Também não. A questão de diversificação, você pode ter mais de uma corretora fora. Se você for abrir realmente na Irlanda, que a gente tinha falado aqui, pode ser a Interactive Broker. Eu nem coloquei ela aqui ainda, que a gente está trabalhando material para trazer ela com mais detalhes, mais informações. Tem a XP Global também. Há 2, 3 anos, a XP veio com a conta global, tudo dentro do mesmo aplicativo, em português. Você faz o câmbio dentro da corretora e pega os ETFs, os investimentos fora. A XP, por sua vez, tem sim algumas travas de mínimo. O câmbio hoje na XP, por exemplo, é de $500, tá bom? No Inter é $20, ou na XP R$ 500, no Inter são $20, isso mesmo, cento e poucos reais. Para a Ebro eu já mandei também, R$ 100, converte em dólar lá. O que acontece? As taxas de câmbio mudam, então é bem interessante saber como é que está as taxas hoje. Uma das mais baixas, né? A XP e Inter tem taxas boas. XP, se você tiver o assessor, ele consegue baixar o spread, tá? O spread cai para menos de 2. Quando você tem um assessor que ele manda a ordem, fica mais barato essa transação. Então, as plataformas hoje são em português também, tá? Muito fácil, muito fácil. Eles mandam um relatório para você
declarar o imposto de renda que você tem, como você faz, qual foi o dólar que você comprou quando você estava fazendo investimento lá. Eles mandam esse relatório para você também, para você fazer. Fica mais fácil de desenvolver essa parte aí do imposto de renda, que tem que ser declarado ano a ano. E o IOF, né? O IOF é o IOF nacional. Eu botei pontinho aqui, porque o Brasil entrou num acordo para ano a ano ir baixando esse IOF, então cada vez esse IOF está sendo menor, essa cobrança de taxa, sem falar que a gente pega ainda o dólar comercial e não o dólar turismo, que é outra sacada quando, por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional. Em vez de você comprar dólar turismo, você compra dólar comercial, numa conta global dessa, investe em um ETF de renda fixa, no BIL, por exemplo, que é o ETF Tesouro Americano, e até você fazer essa sua viagem. Então, você já vai convertendo aos poucos, pegando uma média de dólar, dólar mais baixo, dólar sobe, dólar baixa, dólar sobe, dólar baixa. Quando eu comecei a investir, o dólar estava R$ 3, hoje o dólar está quase batendo R$ 6. E aí, se eu não tivesse feito nada, deixado só o dinheiro parado lá, né, na conta corrente, esse dinheiro já teria dobrado de tamanho quando eu faço esse ganho cambial, tá certo? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Queria saber se o pessoal tem alguma dúvida até aqui. Eu tenho aqui mais alguns pontos para a gente falar. Então, se ninguém tiver Eu nenhum. posso perguntar, Davidson? Oi? Eu posso perguntar? Pode sim perguntar. Tem uma outra parte aqui, mas a gente vai englobando aqui. Sobre essa questão da plataforma lá na Irlanda, você vai trazer informações nessa palestra também? Como é que a gente poderia ter mais informações sobre ela? Vou, não vou trazer hoje, né? Não era a proposta de hoje. Eu estou estudando mais essa questão do ETF irlandês. Já cheguei a abrir a conta lá. O suporte ainda não é 100% em português, mas o benefício é o benefício fiscal. Lá, por exemplo, o imposto sobre dividendos não é de 30%, é de 15%. Se você escolher ativos só de acumulação, você não paga o imposto sobre dividendos, ele automaticamente reinveste. Então, tem alguns benefícios ainda maiores quando a gente pensa nessa sucessão patrimonial e também na questão quando você vai fazer a transferência, né? De transferência, sei lá, você morreu, vai ter que deixar o dinheiro para alguém. E aí, nos Estados Unidos, ele é bem rigoroso, né? A taxa é bem alta. No ETF, na conta irlandesa, por exemplo, você pode colocar duas pessoas. Então, o esposo e a esposa, e se porventura um dos dois não tiver mais podendo acessar a conta, a outra pessoa pode gerenciar, operar a conta sozinho, sem precisar passar por o inventário, né, por nada. Então, esse é um passo que a gente vai dar mais para frente também. Tá bom, Will? Tá legal, valeu, obrigada. Então, pessoal, nós temos hoje mais de 200 ETFs, 300 ETFs para todos os gostos lá no mercado americano. É o mercado mais sólido, temos mais de 8 mil empresas, é a moeda mais forte desde 1776, que a mesma moeda não cortou nenhum zero, tá? Não cortou nenhum zero. No Brasil, a gente viu a quantidade de mudança que nós tivemos de moeda, né? Petróleo, trigo, todas as commodities são taxadas em dólares para poder ser feito questão. Nós vimos a questão do risco político também. A gente fala de um amadurecimento político. A questão da diversificação realmente, não só diversificar em dois, três, quatro fundos, e aí a gente ter a diversificada em fundo, tem o tesouro, tem o fundo, tem ação do mercado bancário, tem ação do mercado de saúde, e você acha diversificado, enquanto isso você está preso no mesmo risco, na mesma moeda, né? O Matheus perguntou aqui sobre a China. A China, ela vem crescendo muito, 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 muito mesmo, trazendo uma expansão gigantesca, muito mais pelo volume da, da população, né, que é bem maior. Só que existe um problema na China ainda, Matheus, que é justamente a transparência das informações.
Então, um país ainda que não deixa muito claro as informações, como é que foi feito esse crescimento do PIB real, a quantidade de gente a menos na pobreza que eles divulgam, e esse duplo cheque não é bem, não é 100% divulgado. As empresas que fazem auditoria lá não fazem auditoria em outros países, então vem sim crescendo, é normal, né? A gente vê as empresas dominando as coisas, tem aí a última modinha que era agora o BYD, né, que é o carro elétrico, que vem da China, pessoal, crescendo, mas a quantidade de gente também na pobreza e tudo ainda é muito alta, e as informações não são muito claras quando se fala de mercado, né? Então, alguns economistas, alguns estudiosos ainda acreditam que os números que a China divulga não são 100% verdadeiros. Tem sim crescimento, atendimento, mas não são 100% verdadeiros, tá? 60% do mercado ainda gira fora, né, da China. Então tem essa questão também, tá bom? Enquanto o Brasil, alguns estudos giram em torno de 2, outros quando estavam vindo para cá para trazer esse material hoje gira em torno de 1% ainda do Brasil. Então não dá, né? Existe sim a possibilidade de você fazer, por exemplo, investimentos ainda no Brasil através do ETF VVB11, que é um pontapé inicial. É sim uma possibilidade. Tá? Ou algum fundo específico que tem como estratégia investir fora. Tem hoje no ETF brasileiro chamado China 11, dá para se expor também ao mercado chinês, que também é uma possibilidade, né? Que pode ser feito. E alguns fundos também têm algumas estratégias que fazem investimentos no mercado americano, no mercado europeu, no mercado chinês, também tem essa condição. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a SEC, que é a comissão que regula o mercado lá. Isso é importante saber porque quando você vai abrir a conta fora, você começa a assinar um monte de termo, um monte de coisa, porque você passa a ser fiscalizado, regulado por outro mercado. Então não é mais a CVM, não é mais o Banco Central, não é mais o Copom que vai ditar as regras, né? Você vai ficar sujeito às regras do mercado fora. Então lá, por exemplo, não é a CVM, é a SEC. Lá temos também o FINRA. FINRA, ele é o regulador contra fraudes. Nós temos lá fora, né? O FGC é o SIPC, tá diferente do Brasil aqui. O FGC, enquanto aqui no Brasil é 250 mil reais, lá pode ser segurado até 500 dólares que você tiver, dá para fazer esse seguro lá, tá? Questões de alguns investimentos tem esse seguro também, tá certo? Então, tem essa questão, quando você faz investimentos através dos bancos, lá, se você tem investimento em bancos, quem vai fazer a garantia não é mais o FGC, é o SIPC, através do FIDIC. Tá bom, turma? Então, eu acredito que seja isso. Nós viemos trazer aqui para repensar nossa diversificação patrimonial. O processo de abertura hoje, ela é bem simplificada no Inter, por exemplo, na XP. Você já tem os seus dados compartilhados, então é só assinar os termos e fazer essa mudança. A única diferença do investidor brasileiro para o investidor que faz fora investimento é justamente ele fazer um passo a mais, que é o passo do câmbio. Faz a mudança no câmbio e aí você já está não está mais com real, está com dólar, e começa a acessar outros investimentos, muito além do Brasil. Tem algumas questões de fuso horário, e questão do tempo, você investe hoje, aí o fundo só vai ficar disponível amanhã e tal. Acho que são questões do mercado, que são questões que mudam também as regras, não dá para a gente ficar travando aqui a informação, não, hoje é assim, amanhã é assim, mudou e tal. Trazer mais liquidez ao mercado, por exemplo, o mercado saiu de D+2 para D+1, que no Brasil ainda é D+2. Você faz uma compra hoje de uma ação, você só vai ter a nota de corretagem final mesmo da compra 2 dias depois.
Lá em tá, o D+1 traz muita velocidade na liquidez dos ativos. E dá para investir em tesouro americano, dá para investir em VTFs, dá para investir em empresas pagadoras, como debêntures. Nós temos ativos lá também, empresas que jogam no mercado os seus ativos, né, debêntures. E é isso. Com o acesso hoje a plataformas em português, fica bem fácil fazer esses movimentos agora. Quanto mais conhecimento, né, quanto mais conhecimento você tiver, principalmente na questão lá do imposto, né, da questão lá, você vai fazer imposto, vai pagar, não vai? Como é que fazer, como é que vai ser feito isso ano a ano, você vai aprendendo melhor, mais você vai se expor, né? Eu acredito que hoje todo mundo deveria ter pelo menos 5 a 10% já para experimentar essa, essa posição cambial, tá? Só o crescimento cambial você já vai se beneficiar muito. E ao passar do tempo, você ir expondo mais, 20, 30, 40, 50%, metade fora, metade no Brasil. Eu tinha um amigo que ele não tinha nada, nem a reserva de emergência dele era no Brasil. Eu falei, meu filho, mas assim também não dá, né? Apesar do dinheiro, tem que transformar em real. Não, mas é muito rápido que o real perde para o dólar. E ele acabou precisando trazer boa parte do dinheiro, porque ele viu uma oportunidade de negócio aqui, de comprar um imóvel e tal. E ele teve que trazer boa parte do dinheiro de volta para o Brasil, pagou suas taxas, pagar imposto e mais por causa disso, né? Então, o dinheiro que vai para fora realmente é o dinheiro que você vai viajar e é o dinheiro que você não pretende trazer de volta, né? O dinheiro que vai servir realmente para expansão, para a sua aposentadoria, para ter uma posição em moeda mais forte. Tá bom? Então, turma, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Se a gente não tiver dúvida, fecha aqui a nossa sala. Fica aqui, o pessoal que está. O José falou que tinha uma pergunta a mais também, mas era mais pessoal e não da nossa mentoria aqui. Fechou? Vou encerrar aqui ó, a gravação. A gravação vai ficar disponível lá na nossa comunidade.